Quero convidar a igreja a abrirmos a palavra do Senhor no texto de Efésios, capítulo 1. Estamos... A Débora é de casa, né, Débora? Já é conhecida, já frequentou aqui tantos anos, né? Mas é um prazer tê-la com a gente, e o desafio é para que você fique aqui com a gente, viu? Mora aqui pertinho, né? Venha celebrar o Senhor sempre conosco aqui. O texto é o texto de Efésios, capítulo 1, versículos 18 e 19 apenas. Estou caminhando com a igreja de forma muito paulatina, muito lenta, mas também procurando trazer para nós essas reflexões aqui do texto de Efésios. Nós falamos que Efésios foi escrito com o propósito de manifestar as grandezas de Deus nesse projeto de salvação para os crentes aí daquela região da Turquia antiga, da antiga Ásia Menor, mas para nós também. Então, a mesma motivação de Paulo lá é a motivação que nós também recebemos a carta aqui. Efésios capítulo 1, versículo 18 e 19, na continuidade, Paulo diz: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Até aqui vamos compartilhar nessa noite. Temos todos os irmãos crentes aqui, então a pergunta é mais apropriada para vocês mesmos. Quando você olha para as glórias do porvir, aquilo que Paulo diz aos Coríntios, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nunca jamais entrou na compreensão plena do ser humano, aquilo que Deus tem preparado para os que o amam. Quando você pensa nesse reino maravilhoso, nessa vida eterna, encantadíssima e maravilhosa, quando você se enche desses pensamentos, e ao mesmo tempo você olha para você e vê as suas debilidades, os seus pecados, a sua incapacidade de andar de maneira agradável ao Senhor o tempo todo, como é que você pode ficar animado de que de fato vai viver a vida eterna? Você tem o vislumbre da eternidade, você tem a visão clara da sua realidade, quem você é, tão pequeno, tão fraco e tão incapaz. Como é que você pode ter ânimo e alegria de que você vai viver na glória eterna? É uma perguntinha só para a gente pensar, não exige uma resposta no momento. Eu quero lembrar com você mais uma vez que essa carta de Paulo aos Efésios foi escrita na época em que Paulo estava preso em Roma. Por volta do ano 60 a 62, Paulo estava preso em Roma, e é de lá que ele escreve as chamadas cartas da prisão. Carta aos Efésios, carta aos Filipenses, carta aos Colossenses, carta a Filemon, e uma quinta carta que não faz parte do conteúdo bíblico, que é a carta para a igreja de Laodiceia. Paulo fala dela no seu texto aos Colossenses. Se perdeu, não foi aproveitado, de alguma maneira o Espírito Santo não conduziu a preservação dessa carta para o conteúdo bíblico, mas foi também uma carta escrita por Paulo lá. A carta aos Efésios, ela mais se parece com um sermão sobre o mais excelente e mais amplo de todos os temas que a gente pode levantar da Bíblia, que é justamente o eterno propósito de Deus em nos salvar. Paulo amplia e aprofunda nesse tema justamente na carta aos Efésios. Então Deus fez isso por meio de Jesus. Paulo, meus irmãos, nessa sua oração aos Efésios, começada aqui no versículo 15, se você olhar, Paulo vai dizer no versículo 16: não cesso de dar graças por vós. E Paulo então nessa oração, ele aborda o resultado da iluminação. Se você se lembra, nos versículos 15, 16 e 17, falamos que Paulo ora para que os crentes fossem iluminados, recebessem o espírito de revelação, o espírito de sabedoria, para poder discernir essas coisas profundas da salvação. Então nessa oração por iluminação, Paulo ora para que a visão dos eleitos possa ser abertas para perceber as realidades espirituais. Então cada uma dessas realidades apresentadas por Paulo é introduzida aqui nesse texto que lemos hoje, verso 17 e 18, verso 18 e 19, versos 18 e 19, é introduzida aqui pela partícula qual. Observa aí no verso 18, qual é a esperança, qual é a riqueza, e no verso 19,
qual a suprema grandeza. Então Paulo ora a Deus pelos irmãos de Éfeso, para que eles tivessem essa compreensão, com o espírito de sabedoria vindo do Senhor, com o espírito de revelação do descortinar da sua palavra, eles pudessem ter os olhos iluminados para perceber qual e qual. Então nós queremos conversar um pouquinho sobre esse tema, falando sobre o que você tem ali, bênçãos da iluminação do Espírito sobre os eleitos, bênçãos que são dadas justamente por essa iluminação que Deus coloca em nosso coração através do Espírito Santo. A primeira proposição que eu apresento aqui, irmãos, é que a iluminação do Espírito na vida do eleito possibilita que ele veja a esperança do seu chamamento. A iluminação possibilita ver a esperança do nosso chamamento. Paulo já dissera no versículo anterior, como falamos há domingos atrás, que nós precisamos do espírito de sabedoria, precisamos do espírito de revelação, que ele possa desvendar essas realidades no nosso coração, para que nós compreendamos mais e mais profundamente a grandeza da salvação. No versículo 18 e 19, é sobre essa iluminação que resulta essas bênçãos constantes aqui no verso 17, a revelação e a sabedoria, e Paulo vai dizer então agora que isso redunda para nós nessas três coisas, qual e qual. Versículo 18 ele fala, iluminados os olhos do vosso coração. O crente precisa ter iluminação. Nós já falamos em outro momento aqui, que nós não temos mais a revelação no sentido bíblico que os irmãos do passado tiveram, quando tiveram a revelação dos profundos ensinos de Deus, no intuito de receberem esses ensinos. Imagine João quebrando pedras na ilha de Pátimos, e ali, quem sabe, num dado momento, o Espírito toma conta de João, e ele começa a ver realidades, começa a perceber através de visões, de coisas fantásticas, realidades que se dão no transcurso da história da igreja, desde a conversão do pecador até o momento final da vinda e da transformação de todas as coisas na vinda de Cristo. João percebendo isso. O crente hoje não tem mais essa revelação. A Escritura diz que toda a revelação de Deus está encerrada. O crente não tem mais a inspiração como foi no passado, porque a revelação é o descortinar da verdade. A inspiração é a capacitação que Deus dava para aqueles do passado registrarem a revelação. Nós não temos mais, no sentido bíblico, nem a revelação e nem a inspiração, porque tudo já está contido na Escritura. Toda a vontade que Deus queria revelar para nós já está revelada na Escritura. Todos os princípios e segredos da nossa vida e da nossa salvação já estão aqui. Tudo que você precisa para ser um crente nota 10 já está trazido na Escritura. Deus não vai revelar mais coisas para você, mas Ele vai trazer espírito de revelação no sentido de compreender a revelação, espírito de sabedoria no sentido de aplicar essa revelação dada na Escritura na sua vida. Mas Ele vai trazer para nós o que? Iluminação. É o Espírito Santo trazendo luz ao nosso coração, à nossa mente, ao nosso espírito, para podermos compreender essas coisas. Então, ao conceder espírito de sabedoria, ao conceder espírito de revelação, o Espírito Santo, meus irmãos, ilumina os olhos espirituais dos eleitos de Deus, para que eles vejam essas três bênçãos. E Paulo descreve essas três bênçãos para nós aqui, então, o que nós faremos objeto da nossa reflexão de hoje. Dr. Martin Lloyd Jones, ele vai dizer que vocês só poderão recebê-las, essas bênçãos de Deus, na medida em que o seu entendimento seja iluminado pelo Espírito. Ou seja, você só vai perceber realmente cada um desses que Paulo trata aqui, à medida que o Espírito Santo lance luz na nossa vida e abra o nosso coração para essa compreensão. Existem algumas versões que, ao invés de trazer iluminados os olhos do vosso coração, versículo 18, ele fala sobre iluminar os olhos do vosso entendimento. É possível que algumas das versões que os irmãos têm aí, ao invés de coração, traga a palavra entendimento. Um grupo dos manuscritos bíblicos, irmãos, mais novos, mais recentes, eles trazem o substantivo dianoias, que é a ideia do entendimento. Os escritos mais antigos, eles trazem o substantivo cardias, que é o coração. Então, a gente vai por eliminatória.
Os escritos mais antigos são os que estavam mais próximos àquilo que Paulo de fato disse. Os escritos mais recentes, as cópias mais recentes, possivelmente sofreram algumas interferências. Então é bem possível que algum escriba, na hora de reproduzir a carta de Paulo, porque tudo era feito na mão, é possível que algum escriba registrou entendimento, interpretando a ideia do coração, porque na mentalidade do judeu, coração é o centro de toda a vida, coração é a compreensão de todas as coisas. Então é possível que alguém tenha colocado a palavra entendimento, já interpretando o fato de que o coração não é apenas o órgão cardíaco, mas é o centro da nossa existência e da nossa relação com Deus. Então, considerando quanto mais antigo é o texto, mais próximo ele está daquilo que é o que foi dado, podemos entender que o original mais próximo ao de Paulo era de fato aqui a palavrinha coração e não entendimento. Muitas vezes, irmãos, a Bíblia vai usar a palavra coração ou a palavra entendimento uma pela outra. Coração, na linguagem hebraica, a ideia do centro da vida, tudo que você deve guardar, guarda o seu coração, porque é dele que procedem as fontes da vida. Então, na compreensão do judeu, o coração era o centro de tudo. Na compreensão do grego, a mente é o centro de tudo. Então, apenas uma expansão aqui do mesmo pensamento, e esse termo, então, significa não apenas as emoções, mas o centro de toda a nossa personalidade. Deus ilumine toda a nossa vida, todo o nosso ser, para que nós compreendamos as atividades de Deus na nossa vida. Paulo ora aqui, então, meus irmãos, para que não somente num sentido intelectual também, meramente acadêmico, nós tenhamos a compreensão das letras, mas Paulo ora para que nós venhamos compreender essas coisas com a totalidade do nosso ser. O cristianismo é místico, o cristianismo envolve emoções, o cristianismo envolve não apenas saber na mente, mas nos envolvermos e nos empolgarmos emocionalmente também com as coisas de Deus. Então a totalidade do nosso ser está envolvida aqui nessa oração de Paulo, para que Deus ilumine toda a sua vida, para que com todo o seu ser você absorva essas verdades. Então o que é então a esperança do nosso chamamento, que é o primeiro qual que Paulo propõe aqui, versículo 18, que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para saberdes qual é a esperança do vosso chamamento, ou você pode trocar o chamamento por vocação. Qual é a sua vocação? Qual foi o seu chamado em Cristo? Meus irmãos, a palavra esperança, muitas vezes ela tem a ideia de uma conotação meio que subjuntiva, né? Eu espero que um dia, é mais uma suposição do que uma certeza. Isso no conceito comum da palavra. Mas quando nós olhamos para a Escritura, a esperança do cristão não é uma mera incerteza, não é um mero anseio que pode vir ou não. A esperança para o cristão é algo concreto. A esperança para o cristão não é algo subjuntivo, mas a esperança para o cristão é uma certeza. Então, quando nós falamos da esperança da volta de Cristo, não é uma possibilidade subjuntiva, não é uma possibilidade que há de ser ou não, não, é uma certeza. Essa esperança da volta do Senhor é uma concretude na vida do cristão. Então, quando falamos de esperança do chamamento, é a certeza do seu chamamento, é a convicção do seu chamamento, ou a convicção da sua salvação, porque você foi chamado em Cristo para essa salvação. À luz do ensino bíblico e teológico, meus irmãos, nós podemos entender que há dois tipos de chamado. Jesus disse: muitos serão chamados, mas poucos serão chamados. Ao pé da letra é o que Jesus disse. Muitos serão chamados de forma genérica e ampla. O evangelho é pregado para o mundo todo, em todas as épocas, para todas as nações. Muitos são chamados, mas poucos serão chamados internamente pelo Espírito Santo. A vocação geral é esse chamamento de ordem mais ampla para o mundo todo. E de prega o evangelho a toda criatura. Todos devem ser chamados à experiência com Deus, mas só terão verdadeiramente essa experiência com Deus aqueles a quem o Espírito Santo adentrar o coração, aqueles a quem o Espírito Santo realmente vocacioná-los e chamá-los para isso. Lá em Atos 17:30, corre lá comigo, Atos 17:30, Paulo vai dizer assim,
Ora, Deus não levou em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica, troque a palavra notificar por chamar. Ele chama a todos para que toda parte se arrependam. Esse é o chamado geral. Deus chama a todos ao arrependimento, mas só se arrependerão verdadeiramente aqueles que receberem o chamado interior do Espírito Santo, aqueles a quem o Espírito Santo adentrar o coração. Então o Evangelho de Cristo lança um chamamento geral a toda a humanidade, para que todos se arrependam e creiam. Mas pergunta, todos se arrependerão e crerão? Não. Quem se arrependerá e crerá no Evangelho? Aqueles a quem o Pai me deu, disse Jesus. Se arrependerão e se converterão aqueles a quem o Espírito Santo se dirigir e entrar neles, e fizer o propósito ou o projeto da regeneração. Então Paulo aqui, meus irmãos, ele não está falando dessa vocação geral, Paulo não está falando aqui desse chamamento amplo para o mundo todo, mas Paulo está falando aqui de um chamado especial. Então a segunda forma da gente compreender o chamamento é aquilo que na teologia falamos de uma vocação especial. A vocação geral é dada para o mundo todo, mas a vocação especial é dirigida não ao mundo, mas é dirigida pelo Espírito Santo ao coração daqueles que são escolhidos por Deus para a vida eterna. Se você quiser dar uma olhadinha rápida, Romanos 8, 28, você se lembra desse texto? Romanos 8, 28 é um clássico na vida do crente, né? Principalmente quando nós não entendemos as coisas acontecendo, nós vamos falar desse versículo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e ficamos às vezes só nesse refrão, mas o versículo continua e diz o quê? Daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então é esse chamamento que Paulo traz aqui, é aqueles que foram chamados interiormente pelo Espírito Santo, é aqueles que foram convertidos pelo Espírito Santo, aqueles que foram alcançados pela ação do Espírito. Se você quiser olhar mais de perto um pouquinho disso, olhe o versículo 30, aí em Romanos 8 mesmo, versículo 30, Paulo vai dizer que aqueles a quem Deus predestinou, escolheu lá na eternidade passada, a esses também Ele chamou. Então quem será chamado de fato, vocacionado para a vida eterna, são aqueles a quem Deus escolheu antes da fundação do mundo, esses predestinados antes da fundação do mundo, e nós já falamos disso lá no capítulo 1, versículo 5 e 6, aqui no texto de Efésios. Esses predestinados antes da fundação do mundo, esses é que são os chamados. Aqueles a quem Ele predestinou, a esses Ele também chamou, e aqueles a quem Ele chamou, Ele também justificou, e aqueles a quem Ele justificou, a esses também glorificou. Então os chamados, os predestinados, os justificados, os glorificados, nós já somos chamados. Os convertidos em Cristo já são justificados, estão no processo da santificação. Não será completa essa santificação nessa vida, mas você será lá no último dia glorificado. Por enquanto, os irmãos que estão na glória eterna já partiram, eles estão glorificados pela metade. Já pensaram nisso? Eles já estão na glória, mas falta a glorificação do corpo, e essa glorificação plena e completa só se dará quando o Senhor voltar e ressuscitar os mortos com Ele, e há de glorificar também os corpos daqueles que são dele, e teremos corpos glorificados para uma vida eterna em glória com o Senhor. Mas voltando à questão, Paulo está dizendo aqui: eu oro para que Deus abra os olhos do vosso coração, para que Deus ilumine o coração de vocês, para que vocês possam compreender, versículo 18, qual é a esperança do chamamento de vocês, as convicções da conversão de vocês, as certezas da salvação que Deus trouxe para vocês em Cristo Jesus. Então, saber ou conhecer a esperança do chamamento, irmãos, é atingir a plena certeza da salvação. Paulo ora para que cada crente se encha dessas convicções, tenham bases sólidas e firmes na Escritura, dessa certeza da salvação, porque é quando nós temos essa plena convicção de salvação, é que nós vivemos mais tranquilos, no sentido de uma relação mais própria com o Senhor. Quando nós não temos certeza da salvação, nós temos medo,
nós temos pavor, nós interpretamos mal a pessoa de Deus, achamos que Ele é um malfeitor muitas vezes sobre aquele que desobedece, que transige. Mas quando o cristão tem a plena certeza da sua salvação, ele tem alegria, tem gozo. A nossa confissão de fé de Westminster, todo bom presbiteriano precisa ler a confissão de fé de Westminster. Então, se você nunca leu, baixa aí no seu aplicativo da presbiteriana, compre a confissão de fé lá nas editoras, leia. E a nossa confissão de fé, quando fala sobre a certeza da salvação, ela fala que essa certeza de salvação é um bem que o crente precisa se apropriar dele. Mas ao mesmo tempo, essa certeza pode sofrer avarias no transcurso da vida. De repente o cristão peca, e o diabo lhe dá uma rasteira, e ele cai na lama, e muitas vezes dominado pelo peso do pecado, pela culpabilidade da sua consciência, ele perde às vezes a convicção de que ele está salvo. O que aconteceu comigo? Estou perdido, estou na lama, eu não me levanto mais. Quem nunca? Já teve essa experiência de achar que você estava perdido, que Deus tinha deixado você para trás? Talvez todos nós cristãos já tenhamos passado aqui ou ali por uma experiência dela, ou desta, mas a nossa confissão de fé, que embora ela possa ser avariada, ela pode ser também recuperada. Então é nisso que Paulo está dizendo: irmãos, abram o entendimento de vocês, orem para que Deus ilumine a mente de vocês, o coração de vocês, o entendimento de vocês, para que vocês possam ter essa plena certeza do seu chamamento, essa plena convicção e esperança para o que vocês foram chamados em Cristo Jesus. E isso só pode acontecer mediante a iluminação do Espírito Santo. Segunda coisa, a iluminação possibilita ver a riqueza da glória da herança. Essa bênção, como a primeira, ela só é possível de ser assimilada também sob a iluminação do Espírito. O cristão só pode compreender a grandeza daquilo que Deus promete. Não é apenas ir para o céu, rua de ouro, ficar numa rede lá, tomando Coca-Cola, num lugar bom e gostoso, embora a Coca-Cola seja um veneno, não é? Não apenas desfrutando, quem sabe, das benéfices da eternidade, mas é muito mais. É viver uma vida plena e completa no ser de Deus e com o ser de Deus. É vivermos encharcados do conhecimento. Nós vamos ter um upgrade na nossa cabeça de uma forma tão tremenda, uma explosão, um boom de conhecimento que hoje nós não temos. A nossa mente vai se abrir para conhecer todas as coisas. Estava de novo descendo com os irmãos ali da classe de catecúmenos e falando que nós, nesse momento da eternidade, nós experimentaremos, se é que momento da eternidade existe, né? Mas nessa concepção de estarmos lá, nós experimentaremos a compreensão plena das coisas. A Bíblia fala lá em 1 João capítulo 3, que nós seremos semelhantes ao que Ele é. Nós seremos semelhantes ao que Cristo é. Eu pergunto, quando um pecador vai para o inferno e o Senhor, nosso Deus é o Senhor do inferno, e Ele tem lá aquele pecador agora para sempre ali em estado de perdição, Deus fica num cantinho chorando a morte daquele? Deus fica o tempo todo triste porque mais um pecador foi para a perdição eterna? Não, meus irmãos, Deus tem uma compreensão completa. Então eu e você também lá na eternidade, embora saibamos que A e B ou C, conhecidos ou parentes, não galgaram a salvação eterna, mas nós não viveremos em tristeza absoluta, nós não viveremos num momento de sofrimento intenso de alma, porque um parente ou um amigo nosso está no inferno, porque nós teremos a compreensão de Cristo, nós teremos a compreensão de Deus. E eu estou citando aqui a questão da perdição, porque é um caso mais agravante que pula na nossa mente. Mas nós teremos a compreensão de Deus sobre todas as coisas, abriremos a mente para compreender tudo. Então Paulo ora aqui para que nós possamos, volta lá, capítulo 18, saber qual é a riqueza da glória da herança, a riqueza da glória da herança nos santos. Paulo aponta aqui, meus irmãos, o fato de que a iluminação dos olhos do coração, pelo Espírito Santo, dá-nos esse conhecimento, dá-nos essa grandeza de caráter para saber a herança da qual nós estamos indo, a herança que Deus está preparando para os eleitos. De novo, eu cito lá Paulo aos Coríntios: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nunca foi capaz de penetrar no conhecimento humano a grandeza daquilo que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Paulo ora para que a gente possa
compreender um pouco mais, assimilar um pouco mais dessa riqueza, dessa glória por vir a ser revelada em nós. E no capítulo 8, 18 de Romanos, Paulo diz isso: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória por vir a ser revelada em nós. É essa glória por vir que Paulo quer que nós tenhamos essa antevisão. É essa glória por vir que Paulo ora aqui, para que tenhamos o nosso espírito iluminado, para ver um pouco mais, para ver um pouco além, e para sabermos aquilo que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Nós já falamos aqui, nem todos os arquivos desse grande conhecimento de Deus baixaram o download deles para nós. Nós temos um pouco de coisa downloadada, né? Nós temos um pouco de arquivos que desceram para o nosso conhecimento, mas lá em cima tem muito mais coisas maravilhosas, intangíveis, inconcebíveis na nossa mente, que estão lá reservadas para aqueles que o amam, reservadas para aqueles que são de Deus. E Paulo ora aqui para que os nossos olhos sejam iluminados, para que a gente possa, daquilo que foi baixado, dos arquivos de Deus que vieram para o nosso conhecimento, nós tenhamos iluminação o suficiente para compreender um pouco mais. Então, irmãos, a plenitude da riqueza da herança de Deus em Cristo, destinada aos eleitos, ela é inconcebível. Nós não temos cabeça para entender tudo aquilo, nós não temos capacidade de perceber toda a realidade que Deus tem feito lá para nós. No entanto, com a iluminação dos olhos do coração, o cristão se apercebe, mesmo que olhando de longe, o cristão consegue se aperceber daquilo que o espera. Eu cito de novo aqui o Lloyd Jones, quando ele diz assim: o apóstolo Paulo está orando no sentido de que venhamos a ver mais e mais daquilo que nos aguarda, e que tenhamos mais frequentes vislumbres disso, por assim dizer, estejamos como Moisés no alto do monte Nebo. Lembra quando Moisés foi para morrer? Subiu no monte Nebo, e de lá ele viu a beleza da Canaã, de lá ele viu as maravilhas que Deus tinha preparado para o seu povo. Moisés viu apenas de longe. É nesse sentido que nós devemos ter os olhos abertos, para vermos, mesmo que de longe, a beleza da salvação, a grandeza da graça de Deus em nos resgatar e nos reunir em um pouco para usufruirmos dessa bênção eterna. Então, meus irmãos, a possessão foi adquirida para nós pelo sacrifício de Jesus. Nós já somos herdeiros de Deus, nós já somos cordeiros em Cristo Jesus, mas enquanto isso estamos aqui, nesse mundo de sofrimento, de luta, de limitação, de incapacidade, de insuficiência, e muitas vezes nós olhamos tanto para baixo, que nós esquecemos de olhar para as grandezas de Deus. Nós olhamos tanto para os revés dessa vida, para as dificuldades que nos cercam, que esquecemos de ter os olhos abertos para buscar essa compreensão mais ampla. Paulo vai dizer aos Colossenses, você se lembra, capítulo 3, olhai nas coisas que são lá de cima, busquem as coisas que são do alto. É nesse sentido que Paulo está dizendo: os olhos do nosso coração precisam ser iluminados, para que nós possamos compreender aquilo que nos aguarda, possamos antever a riqueza que Deus tem preparado para os seus. Richard Baxter foi um pastor lá dos idos de 1600 e alguma coisa, não me lembro bem a data dele aqui, mas ele vai dizer num dos seus escritos: o meu conhecimento daquela vida é pequeno, os olhos da fé para eu perceber tudo isso são obscuros, por isso eu preciso que o Senhor ilumine os olhos do meu coração. Meus irmãos, vocês têm acompanhado aqui, independente de partido A, partido B, esquerda ou direita ou não, mas as mídias jogam de vez em quando aqui que há um risco de, quem sabe, a sua herança, se é que você tem uma herança de família, né? A fazenda do avô, a riqueza do pai, etc e tal, tudo isso ser surrupiada por um governo socialista para dividir a herança, para que todo mundo tenha, etc e tal. Você não corre esse risco com a herança em Cristo. Você pode até perder as suas heranças aqui na terra, mas as heranças em Cristo Jesus estão guardadas. As heranças dadas para nós em Cristo Jesus é líquida e certa que elas não sofrerão corte, elas não sofrerão corrupção de ferrugem, elas não se desgastarão com as questões econômicas da nossa vida aqui, porque a nossa riqueza em Cristo, ela é uma riqueza eterna. Então é o Espírito Santo que abre os nossos olhos, é o Espírito Santo que ilumina a nossa mente, para que nós, através da Escritura, consigamos antever
um pouco dessa riqueza e possamos lembrar que nós somos herdeiros de Deus. Não estamos aqui apenas peregrinando por sobre os montes, numa vida difícil e mesquinha. Não, estamos sim nessa peregrinação, mas a Canaã prometida está ali na frente. A terra prometida está logo ali. A vida na eternidade plena e satisfeita está sim, já preparada para aqueles que são do Senhor. Então, com o espírito iluminado, o coração abençoado, podemos antegozar já dessas venturas e desses vislumbres celestiais. Por isso eu disse, o cristianismo é místico. Não é apenas uma questão racional de entendermos a Escritura, é uma questão também do além matéria. É uma questão de crermos e antegozarmos coisas que estão além dessa nossa vida material. Terceira coisa, coloco ali para você, a iluminação do Espírito também possibilita ver a suprema grandeza do poder de Deus na nossa vida. Essa bênção, meus irmãos, como a primeira e como a segunda, também ela só é possível ser assimilada de uma maneira mais plena através da iluminação do Espírito Santo. Você só compreende o poder de Deus agindo em você, capacitando você, segurando você, levando você para a eternidade. Você pode ver isso apenas se o Espírito Santo iluminar os olhos do vosso coração. Por isso Paulo orava por aquela igreja. E por isso eu e você precisamos também orar pela iluminação do Espírito na nossa vida. Paulo, como na primeira ou na segunda bênção, ele inicia essa terceira bênção aqui também com a mesma expressão, qual? Olha no versículo 9, para que vocês possam compreender qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. O apóstolo não ora aqui, meus irmãos, para que seja dado poder aos efésios. Não é para você ter o poder de Deus, não é isso. Paulo não está orando para que você receba poder. Em outros textos, ele fala, Jesus fala que nós recebemos poder sim. Mas aqui nesse texto, Paulo não está orando para o crente ser cheio de poder. Paulo está orando para o quê? Para que você possa compreender, versículo 19, a suprema grandeza do poder de Deus a seu favor. Não é o poder de Deus em você para te capacitar, não é o poder de Deus para fazer de você um super, um hiper, pelo contrário, é o poder que Deus age na sua vida para levar você à salvação. Então o apóstolo Paulo ora aqui por isso. Mais uma vez eu cito o Dr. Lloyd Jones, que eu li o comentário dele essa semana, e ele vai dizer assim: o apóstolo Paulo está dando ênfase ao poder de Deus nos santos, e não ao poder de Deus para os santos. Não é o poder de Deus a seu dispor para você usufruir dele, mas o poder de Deus agindo na sua vida, te levando à salvação. A palavra suprema, quando você olha no versículo 19, e qual a suprema grandeza do seu poder. A palavra suprema é a palavrinha grega hiperbalon, e ela tem a sua forma adjetivada aqui, significando algo extraordinário, para que você possa perceber o extraordinário de Deus, o agir maravilhoso de Deus, naquilo que Ele fez para levar a salvação ao seu alcance. E quando você olha para a história, desde Gênesis, quando o homem cai, você vê o agir de Deus na história, conduzindo, resguardando, segurando e providenciando tudo aquilo que era necessário para cada um dos seus eleitos receberem a salvação. Desde a queda de Adão. Eva, o que você fez? Ah, Senhor, foi Adão, não é? Houve aquele jogo de conversa ali, mas Deus falou para Eva: não se incomode, o teu descendente esmagará a cabeça da serpente. A primeira promessa de salvação estava ali: o filho de mulher vai esmagar a cabeça da serpente. E quando Paulo escreve a carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4, ele vai dizer isso: na plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, para esmagar a cabeça da serpente, para libertar aqueles que estavam sob a maldição da lei, para trazer a eles a vida eterna. Então essa palavrinha suprema aqui dá essa compreensão do extraordinário, dos feitos tremendos de Deus, daquilo que é maravilhoso que Deus fez na história para nos conduzir à salvação. Se você olha toda a trajetória da salvação, desde a promessa do Éden até a sua consecução em Cristo, é algo tremendo.
Deus trabalhou a humanidade, Deus trabalhou as culturas, Deus trabalhou as línguas, Deus trabalhou a geografia, Deus trabalhou os eventos, Deus trabalhou acima do normal, fez do extraordinário. Anjos aparecendo no céu, uma matança de crianças, mas o prometido sendo resguardado, demônios vindo contra, mas Jesus sendo supra-capacitado para resistir a tudo isso, ele morrendo na cruz, entregando a sua vida de maneira terrível e truculenta, mas voluntariamente. O extraordinário de Deus agindo em toda a história humana, para que o evento salvador acontecesse. Já entramos em dezembro, hoje é dia 4. Nesse mês, os coloridos, as lampadazinhas e tudo mais, os enfeites, os shoppings, tudo chama a gente para consumir, não é? E muitas vezes nessa correria toda de consumir, agradar, dar presente aqui e ali, nós esquecemos do principal. A mensagem dessa arvorezinha, a mensagem de todos os enfeites natalinos, não pode apenas apontar para o dinheiro, não pode apenas apontar para o nosso bolso, não pode apenas apontar para momentos festivos e gostosos aqui, mas tem que nos fazer lembrar o que aconteceu lá. Hoje vos nasceu na cidade de Davi, aquele que é o Salvador, Cristo Jesus, o Senhor. A igreja não pode perder isso de vista, o cristão não pode perder isso de vista. Então essa suprema grandeza do poder de Deus, agindo em toda a história, na história e com a história, contra a história, para que a história dele viesse a acontecer de fato para mim e para a sua salvação. É disso que Paulo fala, que Deus abra os olhos do nosso coração, para nós não sermos míopes, para que nós tenhamos uma visão ampla e completa da grandeza do poder de Deus agindo na nossa salvação. Russell Norman Champlin é um comentarista bíblico, tem muita coisa esquisita nos comentários do Champlin, mas tem muita coisa aproveitável. O Champlin vai dizer assim: da mesma maneira que o poder de Deus foi o agente da criação original e material, bem como da criação que trouxe à existência seres espirituais, assim também esse poder divino é necessário para produzir a nova criação, o novo nascimento em todos os seus aspectos e estágios, e é isso que o texto nos ensina. Ou seja, esse agir de Deus, esse poder de Deus, foi o poder que trabalhou não só na história de Adão, de Abraão, de Davi, de Salomão, do pessoal até chegar em Cristo, não apenas o poder que agiu ali para consecução e realização do ato remidor, mas é o mesmo poder que trabalhou na sua vida. Você sabia que você poderia ter morrido no parto? Você sabia que você poderia ter morrido de tantas outras formas, sem ter, quem sabe, tido a oportunidade de conhecer o Evangelho? Você sabia que milhares e milhares de demônios cercam a nossa vida nesse mundo tenebroso? Nós não temos a visão às vezes para isso, mas eles estão aí, operando a maldade, muitas vezes querendo nos derrubar, mas Deus, na sua misericórdia, nos livra a cada momento. Antes da sua conversão, quantas foram as possibilidades de você, quem sabe, não ser salvo? Humanamente olhando a questão, mas Deus trabalhou com poder na sua vida. Eu, na minha vida pregressa, vou contar um pouco dos meus podres aqui, né? Eu, na minha vida pregressa, lá pelos idos de 1979, salvo engano, eu corri de um camarada mandando bala em cima de mim. Não é para minha glória não, gente, eu tenho vergonha disso, né? Mas eu poderia ter morrido ali. Eu e mais 3 amigos, os outros 2 já morreram. Eu poderia ter morrido ali. Daqui no fundo da igreja, o camarada descarregando a arma em cima da gente, e eu olho para isso. Houve outras circunstâncias que eu poderia ter morrido. Por que não foi? Porque Deus trabalha com o seu poder na vida daqueles que Ele vai alcançar, porque Deus cerca de misericórdia. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Ele nos guarda a cada momento, porque Ele vai te levar a conhecer a sua salvação. Olha o que Paulo diz aí no versículo 19: para com os que cremos, é o poder de Deus exercido para com aqueles que vão crer, não é para o mundo todo, embora Ele exerça o seu poder também lá fora, mas é o poder de Deus. Ele quer que nós compreendamos isso. O poder de Deus esteve agindo na nossa vida, para nos levar à compreensão, à aceitação e à rendição da nossa vida nessa salvação. Então, que Deus dá do seu poder aos seus eleitos, é fora de dúvidas.
Recebereis poder, disse Jesus. Mas aqui Paulo está falando do poder de Deus que age em nós, do poder de Deus que age para a nossa salvação. Então, meus irmãos, certamente já lhe ocorreu, quem sabe, achar que você não vai ter êxito de chegar até o fim na sua salvação. E eu vou dizer uma coisa triste para você: você não vai ter mesmo. Se depender de você, se esperar pela sua vida, pela sua obediência, pela sua capacidade, você não vai ter êxito na sua salvação. Mas a promessa de Deus é que é o poder de Deus que nos leva, é esse poder de Deus que nos segura, é esse poder de Deus que nos mantém, esse é o poder de Deus que nos vai levar até o último dia. Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6, você lembra? Estou bem certo de que nem morte, desculpa, peguei errado. Estou bem certo de que aquele que começou a boa obra em vós, né? Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vós, ele vai completá-la até o último dia. Então a certeza de que eu estarei lá no último dia, salvo e redimido, não é o meu esforço, não é a minha capacidade, não é a minha obediência, não é a minha santificação, mas é o poder de Deus. E é disso que Paulo fala, que Deus abra os olhos do vosso coração para conhecer esse poder de Deus que opera em nós, que opera a nosso favor, que opera na nossa salvação, na segurança da nossa vida, até a consecução última dessa salvação em Cristo. Termino. Então o apóstolo Paulo, meus irmãos, ele deixou claro aqui a natureza do chamado, e como está vinculado esse chamado à ação do Espírito Santo. Que os olhos do vosso coração se abram para compreenderem a esperança ou a certeza do seu chamamento. Paulo conduz aqui o pensamento também para vislumbrarmos a glória que está destinada a nós, que sejam iluminados os olhos do vosso coração, versículo 18, para que vocês percebam a riqueza da glória da herança que vos está preparada. E Paulo acentua aqui mais uma vez, um terceiro qual, para que vocês possam compreender esse poder de Deus que age em nós, sustentando, guardando, redimindo e te conduzindo até aquele último dia. Então clame, meu irmão, minha irmã, pela iluminação do Espírito Santo. Ore por isso. Deus, abra os olhos do meu coração. Senhor, abra os olhos do meu entendimento. Senhor, dá-me luz necessária para compreender essas verdades, me apropriar dessas realidades e viver uma vida mais plena com o Senhor. É disso que Paulo trata. Ele quer que a igreja compreenda a grandeza do projeto de Deus na nossa salvação, e na compreensão desse projeto nós seremos cristãos melhores, cidadãos melhores, pessoas melhores para impactar esse mundo com as verdades do Evangelho.